Olá, turma. Professor Chicão de volta mais uma vez. Agora vamos fazer a aplicação da videoaula sobre as leis de Newton. E se você não assistiu essa videoaula, clique no card que vai aparecer aí, veja a teoria, depois retorne e assista às resoluções. Antes, porém, eu peço que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para serem lembrados sempre que vídeos novos forem postos aqui no ambiente. Curta os nossos vídeos para nos ajudar no nosso trabalho e comente. Tire suas dúvidas, nos deixe sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais. Sem delongas, vamos resolver as questões. A primeira questão da Universidade Federal de Pernambuco diz assim, uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, já nos deu aqui a aceleração do conjunto. Cada vagão tem 10 toneladas de massa. Qual, eis o comando da questão, é a pergunta, qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagão? Em unidades de 10 elevado à terceira newtons. Despreze o atrito com os trilhos. Bom, ele quer saber qual é a força de tração nessa barra que une esses dois vagões aqui, primeiro e terceiro. Então, pessoal, essa barra aqui, eu vou reproduzir esse desenho mostrando os dois vagões e o vagão 1, tranquilo? Fica então assim, Pronto, aqui eu fiz a representação. Como essa barra vai puxar o vagão 2 e o vagão 3, eu posso considerá-los como um corpo só. Aqui seria o vagão 2, aqui seria o vagão 3, aqui o vagão 2, aqui a barra de sustentação, que fica sujeita a uma força que vamos chamar de força de tração, que vai ser o que vai exercer o vagão 1 ao puxar eles dois. Ora, segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton, galera? Força resultante, matematicamente eu estou escrevendo, nada mais é do que massa vezes a aceleração. A força resultante, como ele desprezou o atrito, é a própria força de tração. Além disso, na questão ele nos disse que a aceleração era igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E ainda que a massa de cada vagão é de 10 toneladas, mas lá na videoaula eu digo que a massa tem que estar em quilogramas. 1 tonelada, 1.000 quilogramas. 10 toneladas, 10.000 quilogramas. Tendo os dados, agora eu aplico na equação. Força resultante é a nossa força de tração. A massa, 10.000 é de cada vagão, mas veja que essa força está puxando os dois vagões. Portanto, seriam 20.000 quilogramas, vezes a aceleração do conjunto, que é 2. Portanto, a força de tração vai dar igual a 40.000 newtons, que é a unidade de força. Mas ele quer em unidade de 10 à terceira, então vamos escrever isso aqui em unidade de 10 à terceira. 10 à terceira seria a vírgula andar 3 casas para a esquerda, portanto, isso aqui daria 40 vezes 10 elevado à terceira newtons. Pronto, resolvida a questão. Eu poderia, pessoal, colocar isso aqui como um múltiplo, né? Porque 10 à terceira é 1.000, e 1.000 é quilo, né? Então, poderia escrever isso aqui como sendo 40 kilonewton. É uma outra maneira também de você expressar essa resposta. Tranquilo? Beleza? Essa segunda questão dos elevadores, questões clássicas, sempre aparece aí em vestibulares, né? Até no Enem aparece com uma certa frequência. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é 600 newtons. Opa, vou retirar aqui o peso de Chiquinho. Peso, a balança está lá paradinha, 600 newtons. Tranquilo?
A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador que sobe com uma aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade e de módulo g sobre 10. Então, a aceleração aqui fica a gravidade dividido por 10. Em que g vale 10 metros por segundo ao quadrado, então isso implica em aceleração, g é 10, 10 dividido por 10 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado e subindo. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura. Pessoal, vamos lá. Vou ilustrar aqui. Está aqui a questão dos elevadores. A questão dos elevadores, você tem que levar em conta as forças que atuam sobre ele e a aceleração, a direção da aceleração. Vamos colocar as forças. Primeiro, vamos colocar aqui o peso de Chiquinho. Aí tem o cabo de sustentação do elevador, teria a força de tração T. Ora, pessoal, a aceleração também está para cima, né? Vou colocar aqui, aceleração A. Pessoal, segundo a lei de Newton nos diz que a força resultante, né, nada mais é do que o produto da massa vezes a aceleração. Ora, o que a balança vai medir vai ser exatamente a força que aponta para cima, porque a reação da balança à força peso, esse de vermelho aqui, não se esqueçam, é o peso de Chiquinho, P. A reação da balança vai ser exatamente igual à força de tração. Como a aceleração aponta para cima, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante tem mesma direção e sentido que a aceleração. Portanto, a força de tração é maior do que o peso, sentidos opostos. Então, eu escrevo que tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a aceleração está aqui, 1 metro por segundo ao quadrado. O peso de Chiquinho está aqui, falta massa. Mas lembrando das forças da mecânica, e se você não viu a videoaula minha sobre forças da mecânica, clique no card que vai aparecer aí em cima e veja a videoaula. Peso é expresso como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. O peso de Chiquinho é 600. A massa nós queremos e a aceleração local da gravidade é 10. 10 multiplicando passa a dividir. A massa de Chiquinho, portanto, vai ser, corta esse zero com esse zero, fica então 60 quilogramas. Agora eu tenho a massa, substituo aqui. Força de tração, nós estamos querendo. Força peso, foi 600, ficam tranquilo. A massa, fizemos agora, professor, foi 60. E a aceleração é G dividido por 10, que deu 1. 600 está subtraindo, passa a somar. 60 vezes 1 é 60, mais 600. Portanto, a força de tração vai ser igual a 660 newtons. Pronto, resolvido mais uma questãozinha bem light de aplicação das leis de Newton. Neste caso, em específico, segunda lei de Newton. Tranquilo, galerinha? Vamos para a próxima? O princípio adotado por Newton como primeira de suas 3 leis do movimento diz: qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por uma força resultante não nula aplicada a ele. Tomando como base esse princípio, é correto afirmar que, vamos lá, letra A de Aurora. De acordo com esse princípio, é possível concluir que, se nenhuma força resultante atua sobre o corpo, um referencial no qual o corpo está em repouso é dito inercial. Pessoal, o que é um referencial inercial?
Um referencial inercial é aquele que, em relação ao corpo, ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Ora, se ele está dizendo que nenhuma força atua sobre ele, nenhuma força resultante atua sobre ele, se a força resultante é nula, condições de equilíbrio lá das leis de Newton, lá, primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, ou ele está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Então, essa de cara é a nossa opção correta. Mas vamos analisar as demais para desencargo de consciência. É sempre bom, quando vocês resolverem questões objetivas, uma vez encontrada a opção correta, tentem entender o que tornam as outras falsas. Aí você vai estar aprofundando seus conhecimentos. Na primeira lei de Newton, é necessário uma força resultante constante e não nula para manter o corpo com velocidade constante? Falsa. A força resultante tem que ser nula para que a velocidade seja constante, ou igual a zero ou diferente de zero. Se não houver objetos próximos ao corpo, então é impossível encontrar uma família de referenciais nos quais esse corpo não possui aceleração. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se não tem nenhum corpo próximo a ele, então é impossível encontrar uma família de referenciais nos quais ele não possui aceleração, ou seja, nos quais a resultante da força que atua sobre ele é nula, ou ainda, em outras palavras, um conjunto de referenciais onde ele esteja em repouso. Pessoal, se não há objetos próximos ao corpo, não necessariamente quer dizer que ele esteja em movimento. É possível, sim, que ele esteja em repouso em relação a corpos distantes. Por exemplo, deixa eu só tentar usar uma analogia. Imagine que eu, agora aqui, onde estou ministrando minha aula para Alto Suez, Rio Grande do Norte, em relação a um poste que está lá no Japão. A distância entre o meu corpo e esse poste, à medida que o tempo passa, não muda. Se não muda, eu, em relação a esse poste, estou em repouso. Portanto, mesmo não tendo corpos próximos a mim, eu posso ter referenciais nos quais eu esteja em repouso. Então, ele está dizendo é impossível, então isso aqui é o que torna essa opção falsa. D de doce. Se houver objetos próximos ao corpo, necessariamente encontraremos uma família de referenciais nos quais esse corpo não possui aceleração. Necessariamente não. Porque, por exemplo, deixa eu usar um exemplo. Imagine que eu pegue um objeto que está no teto dessa sala de aula e ele desprende, cai. Ele está próximo a mim. Mas eu, em relação a esse corpo, estou em movimento, porque a distância entre nós muda. Se eu estou em movimento, então eu possuo aceleração. Então isso aqui é falsa, necessariamente não. Desse princípio, nada podemos concluir sobre referenciais. Falsa, né? Podemos concluir sim. Então a opção correta de fato era o item A de Aurora. Essa questão tratava, portanto, da primeira lei de Newton, a questão lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tranquilo, galera?